E para você que está na televisão, vou pedir para a Mari Vasques colocar imagens aqui para mim no meu telão da faixa de Gaza ao vivo. Afinal de contas, estamos, infelizmente, no 17º dia de guerra e o que a gente vê é uma imagem que, infelizmente, se repete. Mais explosões e mais bombardeios ali na região da faixa de Gaza. A gente viu, inclusive, as Forças Armadas de Israel afirmando ter feito operações pontuais em terra no norte da faixa de Gaza durante a madrugada desta segunda-feira. As operações, segundo o próprio exército israelense, focaram em pontos onde integrantes do Hamas e de outros grupos armados estavam reunidos. Mas, gente, segundo Israel, ainda não são a ocupação por terra que o governo do país vem anunciando desde o início da guerra. Na semana passada, o ministro da Defesa detalhou pela primeira vez a ocupação que Israel pretende fazer na faixa de Gaza. Segundo Yoav Gallant, essa ocupação ocorrerá em 3 fases e não vai durar para sempre. A gente vai continuar repercutindo. Essas imagens são ao vivo da faixa de Gaza, onde mais uma explosão e um novo bombardeio foi registrado. Ontem tivemos um domingo extremamente sangrento por ali. Cerca de 70 pessoas morreram nesses bombardeios na noite de domingo, segundo informações que a gente tem aqui, e há uma articulação aí por parte do governo israelense desse início de uma incursão terrestre, focando muito na libertação desses reféns. Se vão conseguir ou se não vão conseguir, aí é outra história, cabe a gente tentar analisar para vocês. Mas uma coisa é certa, meu querido Mano Ferreira, a diplomacia está falhando em todos os graus, você concorda comigo? Pois é, e aí tem uma questão muito interessante para a gente pontuar, porque o objetivo do Hamas com essa guerra é inviabilizar os acordos de paz entre Israel e os países árabes. Então, há a análise de alguns especialistas, inclusive um historiador israelense bastante famoso, Yuval Harari, publicou um artigo muito interessante em que ele diz que se Israel for com toda a força para a faixa de Gaza e tiver com isso muitas baixas civis, pode ser que Israel ganhe militarmente, mas perca a guerra. Mais um bombardeio acaba de acontecer ali na faixa de Gaza. Essa fumaça preta que vocês estão vendo, para você que está no rádio, aliás, nós não chegamos ainda no rádio, daqui a pouquinho, quando a turma do rádio chegar, eu atualizo para eles aqui, porque acaba de acontecer um novo bombardeio, imagens ao vivo que a gente está mostrando para vocês. Mais um dia extremamente tenso e, infelizmente, daqui a pouquinho vai dar um mês aí dessas imagens que estão sendo registradas todo santo dia, fumaça na faixa de Gaza e novos bombardeios. Lembrando que Israel está nesse processo agora de início dessa incursão terrestre, segundo o próprio exército israelense. Esse início está muito focado nos reféns que lá estão nessa região da faixa de Gaza. A gente não sabe, obviamente, ao certo onde eles estão, mas segundo a própria inteligência de Israel, estariam em alguns túneis ali da região e o foco total de Israel é sufocar o Hamas nesse momento. Há uma perspectiva muito forte da gente ter muito sangue sendo derramado nessa semana e uma questão central aí a ser discutida, Fabricião, que é o corredor humanitário. Está todo mundo querendo discutir isso. A gente teve no final de semana algumas reuniões que fracassaram, não houve a participação de Israel lá no Egito, alguns países árabes também não participaram, o próprio Estados Unidos. Há uma negociação emperrada entre Rússia, China e Estados Unidos. Eu quero entender um pouco de você, como é que você está vendo essa diplomacia? A diplomacia definitivamente não está indo bem como se esperava, né? A gente tem neste momento, quem está presente no território israelense é o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, que está lá nesta segunda-feira, e amanhã quem é aguardado em Israel é o presidente francês Emmanuel Macron. Só que Macron, ele tem toda uma questão, Paulo, porque a França é o país da União Europeia que abriga a maior comunidade judaica dentro da União Europeia, mas também a maior comunidade muçulmana. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio, Fabrício. São 10 horas e 29 minutos. Para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan, antes, quando vocês saíram para o break, a gente estava falando de Argentina, mas acaba de acontecer alguns bombardeios, ali na faixa de Gaza e a gente está exibindo imagens ao vivo aqui. O Fabrício está atualizando dessa viagem do presidente francês Emmanuel Macron, que deve acontecer amanhã, é isso, Fabrício? Amanhã, exatamente. Como eu ia dizendo, a maior comunidade judaica na União Europeia fica na França, mas também a maior comunidade islâmica. Então, Macron precisa ali pisar em ovos, digamos assim,
para não desagradar nem gregos nem troianos. Como ele vai fazer isso ainda é um grande mistério. Ele tem se posicionado conforme a União Europeia se posiciona também. Hoje a gente teve um movimento, inclusive, do chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, pedindo essa abertura de corredor humanitário novamente. A gente sabe que neste final de semana entraram pelo menos 34 caminhões com ajuda humanitária pela passagem de Rafah e hoje pela manhã entraram pelo menos mais 10, mas ainda assim muito abaixo do volume que a região precisa. A gente fala ali só pela passagem de Rafah, em média, em tempos normais, cerca de 450, 400 caminhões que entram diariamente e nesse final de semana a gente teve 34, né? Os primeiros desde a invasão do dia 7, ou seja, há uma defasagem ali muito grande ainda de alimentos, de água, de suprimentos médicos também, eletricidade, combustível. Inclusive relatos da Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos dizendo que parte daquelas pessoas que evacuaram a cidade de Gaza em direção ao sul começaram a voltar em direção a Gaza porque eles não viram vantagem nenhuma. Sim. Foram para lá, a região também está sendo bombardeada, o sul também está sendo bombardeado na faixa de Gaza. Não tem água, não tem comida, suprimentos médicos quase inexistentes, estão começando a voltar. Só para uma informação aqui que foi divulgada pela BBC, uma fala do primeiro-ministro da Escócia, para a gente ter noção do tamanho dessa crise humanitária. O primeiro-ministro da Escócia, que é filho de imigrantes paquistaneses, disse que a família dele, familiares dele que estão na faixa de Gaza, vivem numa casa com cerca de 100 pessoas, onde eles dividem 6 garrafas d'água. Esse é o tamanho da crise humanitária na faixa de Gaza neste momento. 100 pessoas dividindo 6 garrafas d'água. Agora, gente...